Oi, oi, bem-vindos ao canal, mais um vídeo por aqui. Se você assistiu o vídeo anterior, nós falamos sobre fundamentos da adoração como estilo de vida e esse é o segundo vídeo, vamos continuar falando sobre isso para dividir em algumas partes e ficar mais fácil. Então, se você não assistiu o primeiro, te convido, volta lá, que é essencial para a continuação, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre contemplação. Essa palavra é maravilhosa e eu acredito que é o principal fundamento de uma vida de adoração, uma vida de devoção ao Senhor e de busca pelo Senhor. Então vamos lá, espero que você seja edificado e inspirado nesse vídeo. Se no primeiro, com o estilo de vida de adoração, nós falamos que esse desenvolvimento de visão de vida, né, de estilo de vida, como o próprio termo já sinaliza, ele é desenvolvido através de uma experiência impactante com o Senhor. Agora, na contemplação, que é ver a Deus, buscar a Deus, eu preciso permanecer diante dessa revelação que me foi dada a partir dessa primeira experiência, desse contato, dessa convicção, desse início de transformação que o Espírito Santo começa a fazer em nós quando nós começamos a caminhar com Cristo e a conhecer Jesus dia após dia em uma vida de relacionamento, que é o que nós já comentamos. Então, eu quero, nesse vídeo, entrar em alguns pontos importantes sobre a contemplação. O que é uma vida de contemplação? Diante de muitos aspectos, a contemplação, de uma maneira bem simplificada, significa parar tudo que você está fazendo, um período, ou parar parte do seu dia para olhar para Deus. E no sentido espiritual, isso significa ter um tempo de qualidade com o Senhor. Isso vai construir o nosso coração para entregar adoração a Ele, para expressar adoração a Ele por meio da contemplação. Porque a contemplação vai gerar em mim aquilo que eu preciso corresponder diante do que eu vejo. Então isso é precioso. E parece algo complexo, mas na verdade não é. Na verdade é realmente, partindo do primeiro vídeo, uma vida de relacionamento desenvolvida todos os dias. É um anseio profundo da nossa alma, um anseio profundo do nosso coração, um anseio profundo de querer conhecer mais e isso afetar minha mente e transformar todo o meu ser. De uma maneira simples, contemplação é isso. E Deus deseja que você contemple Ele. Deus anseia que você busque a Ele, que você expresse, que você queira, que você se mova, que você se coloque nesse lugar. Perceba que todas essas situações são ações que partem de nós para Deus. Contemplação. Eu quero ver Deus, eu quero ser tocada por Deus, eu quero entregar algo de dentro de mim para Deus, para expressar o meu amor. Contemplação é uma expressão de amor ao Senhor, onde você dá o seu melhor, né? E automaticamente Ele nos capacita a devolver. Quanto mais contemplamos, mais temos para devolver em adoração ao Senhor. Esse é o princípio do conhecimento de Deus quando a gente fala de adoração. E isso é maravilhoso. E eu quero falar nesse vídeo sobre algumas coisas importantes, na verdade, 2 pontos que poderíamos passar muito tempo falando aqui nesse vídeo, mas quero resumir para que você possa despertar a sua mente e o seu coração sobre essa verdade. Então, vamos lá. A revelação vem de Deus segundo a vontade dele para nós, né? Cada um tem um período, cada um tem uma história, cada um vai ter um exercício diante da presença de Deus em determinadas áreas, em diversas esferas da sociedade, mas o princípio de adoração tem que ser esse lugar, esse coração sedento. Partindo de que Deus nos revela a sua vontade na vida de contemplação, nós precisamos compreender também que
Deus revela, mas nós precisamos também buscar a revelação. Parece um pouco, né, meio confuso, mas na verdade quanto mais eu conheço de Deus, melhor é a minha adoração. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais íntimo eu me torno, quanto mais sensível à voz do Senhor e à presença dele na minha vida e em tudo que eu faço, melhor, com mais qualidade eu poderei exercer adoração ao Senhor. E a adoração ao Senhor como estilo de vida, como contemplação, é uma vida que glorifique o nome dele, que eleve o nome dele e que faça as pessoas conhecê-lo através de mim, né? Como ministros da palavra do Senhor em tudo que fizermos, né? A vocação de carregarmos esse ministério é para todos nós. A pregação do evangelho é uma comissão para todos, né? E então a adoração vai nos levar a esse lugar, né? De externar tudo que nós temos visto, aprendido e ouvido do Senhor para tudo que estiver ao nosso redor. Isso é maravilhoso. Então aí a gente começa a desenvolver um senso de responsabilidade. A contemplação vai te colocar em um lugar de responsabilidade. Não é só entrar na presença de qualquer maneira, não é falar com Deus de qualquer maneira, não é ter uma vida que eu digo que é de adoração, mas não corresponde à palavra de Deus, entende? Tem que ser uma adoração responsiva para que seja verdadeira e genuína. Como a palavra nos diz, né, quando ele conversa com aquela mulher samaritana. Em espírito e em verdade, de dentro de mim para fora de mim, do meu consciente para minhas ações, daquilo que eu aprendi, para aquilo que eu exerço, da palavra para o verbo daquilo que eu escolho fazer e que eu anseio fazer para Deus. Então nós precisamos entender que uma vida de contemplação vai nos levar a um lugar de responsabilidade. Quanto mais eu vejo, mais eu sei. Então mais o Senhor vai cobrar de mim, mais consciente eu me torno daquilo que eu estou fazendo, entende? Já não é mais por ignorância, mas agora entrar na presença de Deus, viver na presença de Deus, vai me custar muitas coisas. E a principal delas vai me custar a minha vontade, vai me custar o meu orgulho, vai me custar o meu jeito, o meu método. Agora não é mais sobre mim, mas é sobre o que Deus quer receber de mim. Esse lugar é transformador. E se você não tem experimentado isso em Deus, comece a fazer isso ainda hoje, no seu lugar com Deus, no seu lugar de busca, seja onde for, em qualquer lugar da tua casa que você separar para fazer isso. E nós vamos entrar agora em alguns pontos que eu quero deixar para você, para te inspirar, para você começar a desenvolver essa vida de contemplação ao Senhor. Primeiro fundamento que você tem que construir na sua vida com o Senhor: o lugar secreto. Eu acho que esse lugar é onde a contemplação começa a fazer sentido, não só na teoria, mas na prática. Não só no que eu leio, mas agora no que eu experimento, no que me impacta, no que me faz querer ser alguém melhor para agradar o coração do Senhor, ainda que sejamos limitados, né? Cheio de falhas e pecadores. Deus nos permite acessar esse lugar da presença. E essa é a melhor notícia sobre o sacrifício do Senhor por mim e por você. Acessar a presença de Deus, porque o véu já foi rasgado, você tem acesso a ele. Então esse lugar secreto vai nos modificar por completo. Esse lugar secreto vai ser o seu fundamento, e esse fundamento vai afetar o seu coração, porque você vai aprender a guardar o seu coração, porque é do coração que procede todo o seu desenvolver de vida diante desse tempo que nós estamos aqui na Terra.
né? Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tudo que você vai executar, quem você a sua identidade começa nesse lugar de coração. Então, o lugar secreto é esse lugar para você fundamentar o seu coração naquilo que a palavra ensina que deve ser vivido, aplicado e exercitado para um adorador genuíno, né? Então, esse fundamento afetando o seu coração afetará a sua mente. E a mente afetada pela palavra e pelo relacionamento, ela vai fazer aquilo que nós falamos anteriormente. A mente vai me habilitar para que eu me coloque nesse lugar e eu responda ao Senhor em adoração diante do que eu vejo, diante do que Ele me diz que é e que tem que ser, a palavra dele. Esse é o nosso guia. Então, esse lugar secreto, já diz, ele não vai ser visto pelas pessoas. Ele não vai ser um outdoor, ele não vai ter um microfone, ele não vai ter toda uma estrutura em volta, mas vai ser você e Deus, né? As suas limitações, as minhas limitações, Deus, os meus pecados e Deus, as minhas dúvidas e Deus, os meus medos e Deus. Esse lugar secreto é um lugar de fundamento, e fundamento ninguém vê, fundamento vem antes daquilo que se vê. É por isso que o lugar secreto é tão importante. Eu quero ler um texto com você, Mateus 6, a partir do versículo 5, vai falar sobre a oração e o lugar secreto. Nós já vamos dar continuidade. Vai dizer: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em secreto, lhe dará a recompensa. Esse lugar é um lugar de contemplação. E a oração é o meio mais poderoso de nós alicerçarmos qualquer fundamento na nossa vida como cristão. Esse lugar de intimidade, aonde ninguém vê o que você faz, Deus vê o que você faz. E Deus vê quem você anseia se tornar, aquilo que você está contemplando. E não tem ninguém melhor para você se tornar parecido a não ser Jesus, o seu Pai, aquele que te dá identidade de adorador, aquele que te ensina a adorar e aquele que ama receber a sua adoração. Isso é transformador. Então, deixe essa verdade alcançar a sua vida. Entra no seu lugar de adoração, entra no seu lugar de busca e fale com o seu Pai, né? Na maioria das vezes, não vai ser nada muito extraordinário, mas vai ser algo tão simples, mas tão sublime ao mesmo tempo, que você vai entender que ele está ali te ouvindo. E ele vai te responder de uma maneira que você compreenda. Ele vai falar com você através das escrituras, através das disciplinas espirituais. Mas uma coisa eu e você temos que ter em mente: o lugar secreto precisa ser o fundamento, o alicerce da minha vida para tudo que eu irei fazer depois, né? Uma casa não fica de pé se não houver uma estrutura, né? Quem é a nossa estrutura? Jesus, ele é a rocha que sustenta a minha vida, a minha casa. O vento pode soprar, mas ela não será abalada. Nosso coração precisa estar nesse lugar. A minha adoração ao Senhor irá gerar frutos na minha vida através de relacionamento e de obediência à palavra, que eu só conheço no lugar secreto, profundamente. E eu quero te inspirar nessa verdade. Seu coração e a sua mente precisam ser fundamentados no lugar secreto, né? E aí nós vamos para o segundo ponto importante, né? É claro que tudo não fica no secreto, porque Deus quer usar a sua vida,
né? Ele quer te expor para que ele seja conhecido através do que ele fez em você. Deus ama usar pessoas. Jesus nos escolheu para sermos ministros da sua palavra, porque ele quis nos escolher, ele quis nos envolver na sua criação, na execução da sua criação, no governo da sua criação, e a adoração é um meio de exercer essa autoridade na terra que Deus deu aos homens. Eu e você carregamos a autoridade do céu sobre nós, sobre as nossas palavras, sobre os nossos pés, sobre a forma com que vivemos uma vida diante dele. E eu quero ir para o segundo ponto. Uma vez que fundamentamos, escondemos, trabalhamos, nos esforçamos, colocamos alicerce e deixamos isso firme por meio de tudo que falamos, agora nós vamos para o público. E o público muitas vezes pode ser um lugar enganoso, porque nós olhamos para o público e nós achamos que lá a nossa adoração será reconhecida, né? Como falamos no primeiro vídeo, lá eu vou ser vista ministrando, falando, cantando, dançando, mas não é sobre isso. A adoração genuína começa em um lugar de entendimento, não de execução. A execução é meramente uma extensão daquilo que eu construí no secreto. Nós precisamos entender isso todos os dias. E nós não podemos nos esquecer para que o nosso coração não se perca, a nossa mente não se corrompa e a nossa adoração seja incompleta, entende? E esse lugar de público que o Senhor vem nos ensinando, a palavra vem nos ensinando, é aonde agora, conscientes, responsivos, habilitados, ungidos pelo Senhor, cheios do Espírito Santo, pela graça, nós começamos a ser usados diante da criação para exercer tudo aquilo que nós já mencionamos também. Agora a estrutura que vai para cima, não para baixo, ela começa a ser vista e ela começa a ser colocada em um lugar propositalmente para ser revelado algo, para ser revelado o próprio Deus em tudo que fizermos, né? Uma vida para Deus, com Deus, por meio dele. Isso é maravilhoso. E essa estrutura, agora ela é um corpo. Você e eu sozinhos não podemos formar estrutura nenhuma, porque Deus instituiu na terra a igreja para fazer a sua obra aqui. Então a igreja é constituída não por uma pessoa, mas por multidões de pessoas que formam uma única igreja universal do Senhor, independente das nossas diferenças, independente das nossas, muitas vezes, formas teológicas de pensarmos. Se nós compreendermos que a adoração parte desse lugar de unidade, onde Deus é tudo e acima de todos, e se nós respondermos a essa verdade todos os dias, nós estaremos realmente nos importando com o corpo da igreja, o coletivo, desde que não fira os princípios fundamentais e claros revelados na palavra, nós estamos adorando a Deus e é isso que importa. Então, o nosso coração precisa ser ferido com essa verdade que fere o coração de Deus. Ele ama a igreja, ele deu poder à igreja e ele te convida para fazer parte da igreja dele. E a igreja não é só a estrutura que muitas vezes nós vemos, a igreja não é constituída pelas falhas que cometemos, porque a igreja é constituída por pessoas de carne e osso que ainda não são perfeitas. Nós temos que olhar para a igreja como um anseio do coração de Deus em receber a adoração de nós, porque a igreja de Cristo é perfeita. Ele criou a igreja para ser perfeita e para receber uma adoração genuína. E nós temos que nos colocarmos nesse lugar e buscarmos e lutarmos com todas as armas espirituais que pudermos para formar a igreja dentro de nós e externar ela de volta para o Senhor. Porque a igreja é dele, nós somos dele, entende? Eu espero que você consiga ter compreendido o que eu quis expressar aqui. É muito mais profundo do que isso, mas
Esses são princípios do corpo de Cristo, né? E aí nós entramos para um lugar de estrutura, de coletivo. Olha que maravilhoso que nos diz em Efésios 4, a partir do versículo 4 também. Efésios 4:4 é muito lindo, vou ler alguns aqui. Vai falar do corpo, do coletivo, do ser completo, no conjunto com os meus irmãos, no conjunto com os que estão ao meu lado, que formam esse grupo, esse corpo de Cristo. E diz: há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança para o qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. E ele continua: porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu a cada um. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Eu quero despertar essa verdade ao seu coração. Você recebeu algo especial de Deus para adorá-lo. Você só precisa descobrir isso dentro de você, fundamentando isso no seu coração e na sua mente no secreto, para que você seja usado no público para a glória do Senhor e serviço da igreja dele. É isso que ele deseja, sabe? E é nesse lugar que nós começamos a usar todos os recursos que a adoração vai nos permitir usar. Como nós já falamos, o louvor, as canções, as composições, tudo aquilo que está disponível de maravilhoso, de excelente, de melhor que nós pudermos produzir. Aí sim o nosso dom fará sentido. Tudo que o Senhor confiou aos homens é para ser devolvido a Ele e a honra do nome dEle. E você tem algo dentro de você. Talvez você já pensou: eu não sei fazer nada, eu não sou bom em nada. Isso não é verdade. Tem algo dentro de você que você pode ser útil. Às vezes a gente só está olhando para o lugar errado porque a gente quer ser visto e a gente esquece que o corpo precisa ser visto. E que eu sou apenas uma peça pequena no meio de uma multidão de adoradores que o Senhor tem. Então, que nossos olhos estejam no lugar certo. Eu quero ler outro texto com você, para a gente aprender um pouquinho mais e comentar um pouquinho mais. Na verdade, é uma continuação, tá? De Efésios 4, vai dizer que cada um carrega algo para se parecer com Cristo. E isso vem dele, isso é dom de Deus, é graça. Ele nos capacita para ele mesmo receber adoração. Olha o nível de desejo que ele tem por relacionamento. Ainda em Efésios 4, agora versículo 12, vai dizer: ele fez isso para preparar o povo de Deus para o quê? Olha essa palavra: para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Olha que texto profundo! Aquilo que você tem, aquilo que você vai gerar, vai corresponder o crescimento, a estrutura, a formação do corpo. Você é importante, seja lá como Deus vai usar a sua vida. Não menospreze aquilo que Deus te deu, não retenha, não guarde, não esconda, mas invista tudo que você puder fazer de melhor para que Deus seja adorado através de você. Para que todos nós venhamos chegar à altura espiritual de Cristo, ou seja, se tornar mais parecido cada dia, acessar as coisas espirituais com mais profundidade, com mais clareza, com mais intensidade. Isso
acontece de dentro para fora, do secreto para o público, do individual para a honra do coletivo. Honrar os meus irmãos é uma forma de adoração. Por isso que amar o próximo é uma forma de adoração ao Senhor. E esse lugar só é possível se nós buscarmos de todo o coração, com compreensão. E para a gente finalizar, o desejo de Jesus é ajustar tudo isso para que Ele seja glorificado e a palavra dele seja pregada, para que o maior número de pessoas seja salva. Continuando o versículo 15, ainda em Efésios 4, diz: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça do corpo. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. O nosso amor ao Senhor precisa se destacar para que o nosso amor ao próximo seja exercido. Se eu amo ao Senhor, se eu amo o próximo, se eu amo a igreja, a vida da igreja, como corpo de Cristo, eu vou ter zelo por aquilo que eu carrego. Eu vou ter zelo pela mensagem do Senhor, pela pregação da palavra de Deus, e eu vou ter zelo com aquilo que eu entrego ao Senhor em adoração. Então, uma vida de contemplação exige que nós venhamos nos colocar nesse lugar. Então, que esse vídeo inspire você, desperte o seu coração e não olhe para a capacidade humana, olhe para aquele que ajusta o corpo, que alinha todas as partes, para que haja crescimento, expansão, compreensão. Esse é o lugar que o Senhor deseja que nós alcancemos. Então, que esse vídeo possa impactar o seu coração. Não se esqueça, Ele te chama para um lugar de contemplação, para uma vida de contemplação, para que nós venhamos aprender fundamentos da adoração que nos levem mais perto dEle. Então, deixa Ele te usar e se insira no corpo da igreja, para que o nome dEle seja glorificado e nós venhamos ser sinceros e verdadeiros. Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa ter tocado o seu coração de alguma maneira e até o próximo, se Ele nos permitir.